sua glória, cheia da sua glória. Aleluia, Jesus. Tu és o alfa, tu és o ômega. Aleluia, Jesus. Nos alegramos na tua presença, Pai. Nos alegramos em ti todos os dias, porque sabemos e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. No controle de todas as coisas. Nos dá mesmo, Senhor, nesses dias uma nova canção. Uma canção, Pai, que não envelhece. Declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Aleluias. Amém, queridos? Você crê que Ele é santo? Amém? Aleluias. Aleluias. Queridos, nós vamos declarar uma canção agora como um ato profético. Ela diz mais ou menos assim, que só um nome há, e esse nome é o nome de Jesus, e Ele tem poder sobre todas as coisas, e em seu nome o inferno treme, em seu nome os coxos andam, em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Eu não sei qual a situação que você tem passado, mas eu posso te dizer uma coisa nessa manhã, nesse domingo: que o nome de Jesus cura, restaura e ressuscita. O que é uma enfermidade para esse Deus que venceu a morte, querido? Porque está batida a tua alma. Ele é o Deus do impossível e Ele tudo pode. Então vamos declarar essa canção. Aleluia. Os coxos
de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade Só quem tem fé. em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, em seu nome, os mortos vivem. Nesse nome há poder. Jesus, Jesus, nome poderoso. Aleluia. Nesse nome há poder. Aleluia. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Você pode declarar: há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Creia nisso. Em seu nome, os cegos vêm. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Declare. Se você tem alguma enfermidade, declare agora. O Senhor quer liberar a cura aqui nessa manhã. Se você tem alguma pessoa que não está aqui, que precisa dessa cura, coloque ela agora em oração, pensamento. Se você tem alguma enfermidade, coloque sua mão onde está a sua enfermidade e declare: esse nome há poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome,
disse do louvor aqui, o Senhor está falando uma palavra no meu coração. E conforme os louvores foram sendo cantados, ministrados, a gente não combinou nada aqui de música e é 100% aquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. O Senhor não parava de falar sobre ressurreição, 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 ressurreição. E eu fui entendendo o que Deus está querendo trazer para nós nessa manhã. O Senhor colocou no meu coração ali a história de Lázaro. Lázaro ficou enfermo e veio a falecer. Mas a Bíblia diz que depois de 4 dias Jesus o ressuscitou. Aleluia. E o Senhor falou muito forte ao meu coração aqui. Existem sonhos que estão mortos. Existem relacionamentos que estão mortos. Existem vidas financeiras que estão mortas. Existem casamentos que estão mortos. Mas o Senhor falou no meu coração: ei, mandem que tirem a pedra, e verão a glória de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, casamentos ressuscitados em nome de Jesus, relacionamentos ressuscitados em nome de Jesus, sonhos ressuscitados em nome de Jesus, vidas financeiras ressuscitadas em nome de Jesus. Ei! Mas lembra o que Jesus disse: tirai a pedra, tirai a pedra. Não foi o próprio Jesus que tirou a pedra, amém? Ele pediu para tirar, amém? E ele diz nessa manhã: meu filho, minha filha, tirai a pedra que te impede de ver a glória de Deus. É sobre as realidades do céu, é sobre uma ótica segundo o céu tem para a sua vida, e não as circunstâncias, não aquilo que o homem determina, mas sim aquilo que Deus tem para você. Ei, lembre-se, nós temos uma aliança. Uou! Chei, caralá, baralá, surias. Meu irmão, minha irmã, isso é por fé. É por fé, não é por entendimento humano, nem achismo. Jogue isso no lixo, jogue isso fora. Se mova em fé, crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Não é porque a circunstância é contrária que você vai se mover por elas, mas é segundo sim a direção de Deus. Há poder no nome de Jesus. Vamos declarar profeticamente assim, ó. Nós vamos dizer: em nome de Jesus, eu retiro a pedra. Amém? 1, 2, 3. Em nome de Jesus, eu retiro a pedra. Em nome de Jesus, eu retiro a pedra. E você verás a glória de Deus. Há poder em seu nome, Jesus. Jesus, pra curar, libertar, há poder.
esses dias, e Deus tem me lembrado, e Deus tem me firmado. É sobre a aliança de Deus. Já falei semana passada sobre isso. Deus, Ele tem uma aliança conosco. Ele não tem uma aliança com a enfermidade, Ele não tem uma aliança com o diabo, Ele tem uma aliança conosco. Queridos, o Rubens falou aqui algo tremendo. Você entende que Lázaro, ele foi ressuscitado no quarto dia. Ele já estava lá naquela tumba, ele estava enterrado 4 dias. Aí vem Jesus. Que amor é esse por esse homem? Por que Jesus, Ele ressuscitou Lázaro? Porque existia uma aliança ali, de Jesus com Lázaro, de Lázaro com Jesus. Então, para que as coisas comecem a fluir na nossa vida, a acontecer, já existe uma aliança. A Bíblia fala em Gênesis que Deus, Ele fez uma aliança com Noé, e essa aliança continuou, mesmo quando depois que Noé morreu, os filhos de Noé morreram, a aliança continuou, porque a aliança de Deus, ela permanece. Então nós temos uma aliança assim. Então nós precisamos tomar posse dessa aliança, e nós precisamos ter uma aliança com Ele. E quando nós firmamos essa aliança com Ele, aquilo que a gente declara, como essa canção, que há poder no nome de Jesus, para Ele curar, Ele vai curar. Quando nós declaramos que há poder no nome dEle para os coxos andar, os coxos vão andar, porque Ele, o nome que está acima de todo nome é dEle, é Ele que tem poder. Então quando vier alguma situação sobre a tua vida, de luta, de tribulações, declare: eu tenho uma aliança com Deus. Declare isso, querido: eu tenho uma aliança com Deus. Declare. Por que você acha que Davi foi o único que não se atormentou diante do gigante? Existia um exército ali atormentado com medo, e Davi chegou. Quem é esse circunciso? Por que Davi teve essa reação? Porque ele confiava na aliança que tinha com Deus. Ele sabia que ele não ia sozinho. Então você não está sozinho, você não vai sozinho, Paulo. Deus está contigo. Você tem uma aliança, Ele tem uma aliança contigo, com a tua família. Existe uma aliança, Marcos, existe uma aliança agir contigo. Então mesmo que você passe por situações, existe uma aliança. Olhe para o teu gigante. Nessa manhã, sai daqui convicto. Olhe para o teu gigante, para os teus problemas, e declare: eu tenho uma aliança. E essa aliança, ela não morre, ela é contínua, porque quem prometeu foi Deus, e Ele é fiel. Queridos, e o mais extraordinário disso é que eu abri hoje aqui. Ontem eu falei no nosso grupo familiar sobre aliança também, e eu abri aqui, eu nem sabia, eu abri o versículo 89, eu ia ler, eu nem sabia que eu ia ler, eu apenas abri aqui, que falava sobre canção, eu falei: nós vamos louvar, e vou abrir isso aqui. Olha o que diz isso. Mais uma confirmação sobre isso: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. E aliança é fidelidade. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céu a tua fidelidade. Tu dissestes: fiz uma aliança com o meu escolhido. Querido, quem são os escolhidos? Somos nós, geração eleita, povo escolhido de Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então vamos declarar mais uma vez que há poder no nome de Jesus, crendo que nós temos uma aliança. Amém? Aleluias. Há poder nesse nome. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus.
em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque esse ambiente de fé está aqui. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. E aqui tem um ambiente de fé. Eu quero que você traga a sua memória que esse nome de Jesus que tem poder não é o nosso, glória a Deus por isso, mas Ele deu toda a autoridade para a igreja. Toda a autoridade do céu sobre essa reunião, sobre esses filhos que estão aqui. Nós temos autoridade. Gente, se você não consegue entender isso, se você se distrai com isso, é porque está precisando renovar algumas coisas dentro da sua vida. E eu quero realmente agora orar. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai repetir uma oração. Você vai entregar sua vida para Jesus. Você se perdeu no caminho. Muitas pessoas se perderam no caminho, se esfriaram de tal forma que esqueceram que é o nome de Jesus que tem poder. Esqueceram de quem é Jesus para trazer autoridade sobre a igreja. Senhor Jesus, repitam comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu confesso que muitas vezes me perdi na minha incredulidade e nas escolhas que eu fiz. Me afastei de Ti. Mas agora eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu vou recobrar a minha emoção, a minha mente, para viver conforme Jesus deseja de mim. Eu me entrego nessa salvação e eu creio que eu sou igreja, que eu sou corpo de Cristo e que eu tenho autoridade no nome de Jesus contra a morte, contra a doença, contra principados, contra potestades que vêm sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, gente, lembrar disso. A gente se perde no natural. A gente se perde no natural, no normal. Ah, porque o mundo é assim, porque a doença existe, porque isso, a gente está sempre se justificando, porque a nossa fé não chega para cumprir aquilo que Deus quer. Eu quero contar bem rapidinho um testemunho. Tem uma amiga que ela faz a escola comigo, e a filha dela tem metade de um coração, metade do coração. A filha dela já passou por várias situações super difíceis. E nessa semana me tocou muito, porque a filha dela já está em casa, está andando, falando, uma coisa mais linda. Ela tem 2 aninhos. E essa semana a filha dela estava na UTI por problemas respiratórios. E ela falou assim: ai Deus, eu queria tanto ir embora. O marido dela ia para o encontro com Deus e ela queria ir embora. E ela entrou no banheiro e falou: ai Deus, estou tão cansada. Aquela situação de oração, né? Daí Deus falou para ela assim: mas foi assim que eu te ensinei a orar? Foi assim que você conquistou até agora, por fé, a cura da sua filha? Daí na mesma hora ela recobrou o juízo dela e falou assim: não foi assim. Então ela falou assim, ela contando o testemunho dela, né? Que ela falou assim: não Deus,
Eu quero ir embora agora. Ela vai sair da UTI, eu quero determinar que ela vai sair da UTI. Ela nem vai passar pela enfermaria, pelo quarto. Ela vai direto para casa. Eu quero trazer a memória aquilo que o Senhor já me falou, que o Senhor já fez. E ela começou a orar e determinar sobre a vida da filha numa oração mais corajosa. Ela acaba de sair do banheiro, daí o médico entra no quarto e fala assim: você quer ir para casa? Nós já estamos providenciando todas as coisas para sua filha ir para casa. Então, essa mulher, ela é um exemplo de fé para mim. E é uma jovem, gente. Ela tem uma criança de 2 anos. Ela é uma jovem, deve ter 30 anos. Daí ela falou assim: gente, chegou a hora de nós nos encorajarmos, de fazer orações épicas, orações corajosas, nos posicionar no mundo espiritual. Nós temos autoridade. E a gente, enquanto a gente não tomar lugar, o nosso lugar, o diabo vai tomar. Ele vai continuar invadindo a nossa vida. Depende de nós. E ela falou assim, e Deus falou para ela assim: não tenha medo de fazer orações que não foram respondidas ainda. Quantos de nós temos medo de orar porque nós nos baseamos em orações que nós não recebemos respostas? Porque eu orei e Deus não falou, Deus não fez. Qual o problema? Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Hoje, na minha vida, aquilo que Ele não fez, não tem problema, hoje Ele pode fazer. Eu não posso ficar baseando a minha vida no medo de que Deus não vai responder. É hora de ter uma igreja poderosa, sim, na terra. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Hoje nós estamos guerreando, estamos orando pela vida do neto, pela família deles que está aqui. E eu me recuso a perder essa guerra, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar de verdade, porque pode ser você, pode ser sua casa, e nós vamos guerrear igual. Nós precisamos ter fé, aumentar o limite da nossa fé. Se ela é pequena, precisamos aumentar o limite da nossa fé. Amém? É isso, gente. Eu já perdi muitas batalhas. Já perdi muitas coisas. Eu não admito mais que Satanás roube mais nada de mim, porque meu Deus não me tira nada. Eu deixo levar. E quando nós não tomamos posse, é porque o diabo está querendo o nosso lugar, querendo os bens que são nossos. Você já imaginou que você pode ser herdeiro de muitos bens e o diabo está tirando de você para dar para os filhos dele? Você já imaginou isso? Nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Nós precisamos nos levantar como igreja, gente. Nós temos uma espada do Espírito. Nós temos o escudo da fé. Nós temos uma armadura poderosa. E a gente não usa nada. Ai, não estou sentindo. Não é para sentir, é para crer. Os nossos sentimentos, eles devem concordar com a minha fé. Amém? É isso que Deus espera, essa igreja. Essa igreja, gente, não é a igreja mais prostrada, não é a igreja triste, chorando, é uma igreja forte, uma igreja corajosa na terra. Se a gente não consegue lutar pelos nossos problemas, imagina como a gente vai evangelizar. A gente fica tudo perdido entre nós mesmos, não podemos mais viver dessa forma. Eu quero convidar você que tem sofrido problemas de saúde, que não tem vivido uma vida saudável, assim, de doença. Se você quiser receber uma oração, nós vamos orar, né, Rubens? Vamos orar. Essa é a direção de Deus. Esse ambiente está de fé, esse ambiente está de autoridade. É isso que nós precisamos. Levantar esse ambiente, levantar o que os anjos estão fazendo aqui. E se você tem alguém, eu queria também convidar o Bernardo, o André, a Nicole, para a gente orar pelo seu pai aqui na frente. Vocês vêm aqui como representante dele, da sua mãe. Não é fácil nessa hora passar por um vale difícil desse. Vocês não estão sozinhos, mas eu queria que vocês viessem aqui. Nós vamos orar pela sua família. Pode vir. Quem tem autoridade no nome de Jesus para levar a cura
perder para a doença, gente. Muito menos para o medo. O espírito do medo já foi derrotado na cruz. O espírito da doença já foi derrotado na cruz. Venha, dona Terezinha. Vamos orar, vamos interceder. Levanta a sua espada, levanta o seu cajado, levanta a sua lança. É hoje o dia da nossa vitória. Nós sabemos que está tudo bem com o neto lá, mas nós sabemos também que o diabo anda em derredor querendo nos tragar, e nós não vamos permitir. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cada um aqui, Senhor Deus, tem uma aflição, tem um sofrimento. Deus, cada um aqui, Senhor Deus, tem uma demanda diante do Senhor. Cada um aqui, Senhor Deus, precisa do seu toque. Deus precisa do seu poder, precisa da sua graça. É a tua graça abundante sobre nós, é a tua graça que faz infinitamente mais. Não sou eu, não são os meus irmãos, mas é o nome de Jesus. E nós estamos pela autoridade do nome de Jesus, trazendo uma restauração completa na vida do neto, Senhor. Uma restauração completa no seu cérebro. Todas as sinapses, todas as partes neurais, Senhor, sejam reconectadas, sejam, ó Pai, trazido a luz, Senhor Deus de Cristo, e tocando pelos teus anjos hoje, Senhor, o azeite da cura, o poder do nome de Jesus. É a graça do Senhor, é a graça do Senhor que sustenta a Rosane, é a graça do Senhor que sustenta essa família. Há poder no nome de Jesus para restaurar a vida deles, há poder no nome de Jesus para restaurar as emoções, os sentimentos. Deus, há poder no nome de Jesus, uma cura completa em todas as áreas dessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder em Jesus, há poder e autoridade, há poder e autoridade. Nós tiramos o fardo, poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar.
cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Seu nome, o inferno treme. Em seu nome, todos Em Mateus 8, 5, 13 fala: um oficial romano demonstrando fé. Quando Jesus chega a Cafarnaum, um oficial romano se aproxima dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está na cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores. Tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão a eles e vão, ou venham e eles venham. E se digo aos meus escravos: faço isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de todas as partes, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Aleluia. Amados, nós passamos por várias tribulações nas nossas vidas. Eu, na minha casa, temos vários exemplos de superações, de milagres, de restituição. Então, se sobre a sua vida se abateu algum tipo de situação no seu casamento, na sua vida financeira, com o seu carro, com o seu pai, nós temos que crer que a autoridade que está em Jesus está sobre nós. E essa mesma autoridade que nós temos, Jesus nos deu. Ele fala, que nós poderíamos fazer coisas muito maiores se nós tivéssemos um pouquinho de fé. E nessa manhã nós temos que buscar essa fé, como a pastora falou. E nós temos que ser igual esse oficial romano,
né, abalar as estruturas do inferno. Se achegar a Jesus e falar: eu tenho autoridade sobre essa doença não tem autoridade sobre a vida da minha família. Eu e a Bianca, nós temos a nossa filha hoje viva, né, hoje completando 30 anos de idade, em São Paulo, né, fazendo um curso, fazendo um treinamento, porque a nossa igreja esteve reunida em momentos de choro, em momentos de oração, em momentos de sofrimento, porque a autoridade de Jesus está sobre a vida dos nossos pastores. E nós somos soldados, e nós estamos aqui hoje para clamar, para buscar, e não esquecer jamais disso, que toda autoridade está sobre nossas vidas, e nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E não podemos esquecer disso nunca. Relacionamentos serão restaurados, a prosperidade retornará onde foi parada, onde foi cerceada, porque perdeu o emprego ou por qualquer outra situação, Senhor. O Senhor nos dá os bens materiais, o Senhor nos dá as finanças, Senhor, mas nós não podemos esquecer de Ti jamais, Senhor. Nós não podemos esquecer de Ti jamais, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu quero declarar, Senhor, restauração, Senhor, restauração de casamento, Senhor, restauração da vida financeira, meu Pai. Aquelas pessoas que estão abaladas, Senhor, recebam a cura em nome de Jesus. Saibam que vocês têm autoridade para chegar na casa de vocês e orar e expulsar toda e qualquer tipo de situação que possa ser se implantado na casa, nas suas vidas. Nós não podemos aceitar um reino menor do que aquele que Deus nos prometeu, e que seja feita toda a vontade na terra, assim como é feita no céu, em nome de Jesus, amém. Com todo esse mover aí, graças a Deus, chegou o momento também de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero o momento dos nossos dízimos e ofertas, já que nós estamos num mover, numa aliança com o Senhor. Esta área também, a área financeira, nós dependemos dEle. Ele é o dono da prata, do ouro, e nós temos que reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que nos dá, Ele é que nos entrega. Tudo que temos, Ele nos deu, Ele nos colocou nas mãos para que nós pudéssemos cuidar e abençoar. Eu quero, Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então nós precisamos, nesta casa, que é a casa de Deus, nós precisamos da manutenção, e somos gratos a cada um de vocês que tem dizimado e ofertado. Só assim nós podemos nos manter firmes no propósito de Deus. Em Deuteronômio 14 diz: separem o dízimos de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome. Então, nossos dízimos, nossas ofertas, é um mandamento de Deus, é uma aliança que nós temos com Ele. Nós fazemos uma aliança espiritual, uma aliança de cura, de restituição, tudo que foi aqui, testemunhos, quantas orações, quantas respostas. E nesta área financeira, nós também temos que ter uma aliança firme. Se Deus abriu uma porta para você de emprego, é para o teu sustento, mas disso nós devemos, não é dar para Ele, é devolver uma parte, para que Ele possa usar para o crescimento do reino. E é isso que nós, desta casa, temos no coração, para que nós possamos ter o sustento desta casa. A igreja na casa, não é uma bênção tudo que tem ocorrido, com toda essa alegria, e dê com alegria, dar com alegria. Se não for com alegria, nós não teremos as respostas. E se alguém está necessitado, carente também de uma porta, que Deus Todo-Poderoso abra para aquele que tem necessidade hoje de um sustento,
de um sustento mais efetivo. Que Deus abençoe. Faça uma aliança com Ele, assim como cada um de nós já temos. Nós podemos restituir tudo aquilo que foi perdido em nome de Jesus. Nós temos o Pix. Faça uma aliança com o Pix do Senhor aqui. Um envelope também abençoado. Distribui, por favor, ali em cima ou aqui, quem quiser. E fique à vontade para dizimar. Fazer um plágio aqui, ó. Din-din do céu. É assim, pessoal. Eu tenho autorização do autor aqui para fazer esse plágio aqui. Tem ou não tem? A benção é ele. Então está tudo em casa, meu Senhor. Tá bom? Din-din do céu. Põe a mão no bolso com alegria, não é com tristeza. Se for com tristeza, ele não vê. Ele vê quando é dado com alegria. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que tem ofertado, que tem dizimado. E aquele que não o faz ainda, que seja tocado no coração. Porque vidas serão abençoadas com aquilo que Deus colocou na tua mão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Os adolescentes vão subir agora, tá? Lá com o Dudu. Dudu está ali na escada, tá? Vamos lá. Então agora, ministração para os adolescentes. Próximo sábado, nova geração. 17 horas, nova geração aqui, tá? Crianças não, adolescentes, jovens. Quinta-feira, 19h30, reunião dos homens. Beleza? Vai sair a relaçãozinha para participarem. Estejam presentes, venham. Mulheres, liberem seus homens para estarem aqui conosco. Quinta-feira, 19h30, reunião dos homens da casa de Deus. Amém? Amém. Aproveitando os avisos, quarta-feira, escola bíblica, na casa da Dona Neide, aqui nessa casa. Sexta-feira, extraordinário. Sábados, adolescentes, na nova geração. E vamos ver a glória de Deus. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês uma história. De maneira simples e rápida, uma história que é conhecida, mas que precisa ser relembrada. Quero te convidar a abrir a Bíblia, Jó, capítulo 1. Quero ler com vocês. Que a graça de Deus continue sendo derramada sobre nós. Possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz para a igreja, o que Ele está movendo desde o princípio dessa reunião. E nós louvamos o nome do Senhor. Seja exaltado o Senhor. Nome sobre todo o nome, Jesus. Seja adorado. Em nome de Jesus adoramos. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó capítulo 1. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia que, depois, decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó em vão?
Porventura tu não os cercastes de sebe, aquela cerca viva, e ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavavam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio um outro servo e disse: ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando esse servo falando, veio um outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém Jó lhe disse: como fala como doida falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Um homem justo e íntegro que se desviava do mal. Deus não mandou a enfermidade e nem a morte dos filhos. Existe um adversário que está constantemente lutando contra as nossas vidas, que quer destruir as nossas famílias e roubar as nossas finanças. Existe um adversário que se levanta contra nós, e aqui o testemunho é de Deus, que aquele homem era íntegro e justo e que se desviava do mal. E essas coisas aconteceram com ele. E depois disso, no versículo 11 em diante, e todo o livro de Jó, 3 amigos vão lá para dizer: você é pecador, por isso que Deus é justo e te trouxe todo este mal. Quando Deus diz: Jó é homem íntegro
e se desvia do mal. Jó sofreu tribulações terríveis, com todas essas perdas. E assim, muitos de nós temos recebido afrontas, porque temos pecado, porque o diabo, nosso adversário, se levanta. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4,12. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. No tempo presente nós temos aflições, mas na manifestação da glória de Deus nós seremos resgatados. Haverá um livramento, haverá restauração de todas as coisas. Alegrai-vos agora por seres participantes das aflições de Cristo, porque o diabo, nosso adversário, ele está se levantando contra nós, tentando roubar, matar e destruir, causando doenças, enfermidades, dores, perdas. Mas na revelação da glória de Deus nós vamos nos alegrar. Há poder no nome de Jesus para curar. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a ele, sim, blasfemado, mas quanto a nós é glorificado. Que nenhum de nós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se cometesse ou se intrometesse nos negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde permanecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas como ao Rei Criador, fazendo o bem. Há um sofrimento no tempo presente, há angústias, há lutas e tribulações, mas existe um Deus que vai nos revestir com a sua glória. Há poder no nome de Jesus para curar, libertar, trazer vida e vida em abundância. Jó capítulo 42. Só voltando nesse texto aqui. Jó era homem íntegro e sofreu todas as coisas que sofreu, e talvez aqui muitos dentre nós. Agora no texto lá de Pedro ele fala assim: se sofrer como um ladrão, ou um avarento, ou um roubador, então é justa a punição. Se nós abrimos brechas de pecado, o salário do pecado é morte. Mas um ladrão crucificado com a pior pena ao lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje você estará comigo no paraíso. O que eu quero dizer com isso? Que se houver alguma brecha de pecado em qualquer um de nós, e nós estamos colhendo pelas sementes malignas que nós plantamos com os nossos pecados, hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos entrar no paraíso. A glória de Deus vai ser revelada em nós. Deus é poderoso para desfazer o mal. Ele perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, pelo sangue que foi derramado na cruz. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Cristo Jesus. Se você abrir uma brecha, feche a brecha com o sangue de Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, porque você vai ver a glória de Deus. Não sofrerá condenação. Deus vai fazer com que você passe da morte para a vida. Há um livramento, há uma cura, há uma restauração, há um milagre de Deus para o maior dos pecadores. E nós vamos ser transformados pela glória de Deus e renovados em alegria, em vida em abundância. Seremos em todas as coisas mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Se o pior ladrão que estava ali ao lado da cruz, a crucificação era a pior sentença para um pecador, para um malfeitor, ele teve perdão. Eu e você teremos perdão se nós nos arrependemos e voltarmos os nossos olhos. Senhor, lembra-te de mim quando vier no seu reino. E o seu reino está no meio de nós. Nós vamos ver a glória de Deus. E Jó 42, versículo 10. Diz assim, Jó 42, 10. E o Senhor mudou a sorte de Jó. E o Senhor tirou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto antes Jó possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram pão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, através de Satanás, que pediu. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus é o Deus da restituição. O homem justo e íntegro foi roubado, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a dignidade, tinha úlceras malignas no seu corpo. Ele se raspava com caco para se coçar. A sua mulher fala: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Nós não vamos amaldiçoar o Deus da nossa salvação. Ele é fiel e poderoso para trazer a restituição daquilo que foi perdido. Há um livramento da parte de Deus. Deus é poderoso e fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Quantos dizem amém? Queridos, a Pati era uma mulher estéril, com uma endometriose. Perdeu 2 crianças, e Deus restituiu 3 filhos para esse casal. E este é o Deus da restituição. O diabo lançou mão, Deus restituiu. Rubens e Pati são um casal prova da restituição. Rubens esteve internado com Covid, com oxigênio lá no quarto. Ele fechava os olhos e via uma grande batalha espiritual contra a vida dele. Ele abria os olhos, as visões sumiam. Fechava os olhos, ele via os demônios lutando contra a vida dele, pela vida dele. E ele ficou noites, não sei quanto tempo, 2 noites, 2 dias, sem fechar os olhos, guerreando espiritualmente, dizendo: Deus, o Senhor tem uma promessa para a minha vida que ainda não se cumpriu. E Deus restituiu a vida do Rubens. Deus é o Deus da restituição. Jonas Paulo teve internado lá na UTI, também com Covid, com doença respiratória. E ele foi restituído, está íntegro, saudável, perfeito. Sabe por quê? A unção da cura que estava sobre a vida do seu filho Juan. Ele foi orar pelo pai ali no hospital, e Deus restaurou a saúde do Jonas Paulo. O Juan, um filho que teve uma infecção gravíssima, ficou internado no hospital, e os médicos disseram que ele tinha 1% de chance de viver. E o 100% da cura de Deus veio sobre a vida do Juan. E a unção da cura foi derramada para ele orar pelo seu pai, e o seu pai foi salvo. Foi a oração de um filho pelo seu pai que trouxe a restauração e a vida. A Nair, mês que vem, mês de abril, vai fazer 17 anos que está curada de um câncer de mama. Ano após ano, fazendo os exames,
A cura foi perfeita, não haverá retrocesso. Nós abençoamos a Nair com cura. 17 anos nós vamos celebrar de cura de Deus, porque Deus é poderoso para restituir. Foi o momento que ela se entregou para Cristo Jesus. A filha da Jurema, a Jamile, um câncer ósseo que não tinha o que fazer. Deus curou a Jamile desse câncer, e por causa do câncer ela não podia ter filhos, e ainda era uma mulher estéril, e esteve aqui conosco com o Pedrinho, o filho que Deus deu, o filho do milagre, porque Deus é poderoso para tirar um câncer e para curar uma mulher estéril, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Newton, a gente brincou ele lá, estava do outro lado do muro, com o coração ali prestes a um infarto. Deus restaurou a vida do Newton, e nós glorificamos o nome de Jesus pela vida do Newton, que está curado. Eu já estava perguntando para ele se já fez os exames de novo, se está cuidando desse colesterol aí, né? Está curado em nome de Jesus. Rubens, com hérnia na coluna cervical, que não conseguia se mexer, está curado pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos quando você tem saúde perfeita. Foi curado da catarata. A Beth, já viram quantas vezes a Beth vindo aqui de muletinha, né? Não conseguia enxergar. Bengala, vem com a bengalinha dela. Está curada das cataratas. Fez uma cirurgia, foi curada. A Cris teve AVC. Está perfeita, saudável, para a glória de Deus. A Nora teve uma pancreatite grave, internada no hospital há muito tempo, curada pelo poder do nome de Jesus. Denise, fratura de coluna depois do acidente, está curada. E do olho também, ela teve um caco de vidro, entrou lá do metal, entrou no olho dela. Não está cega, está vendo, está andando, está curada pelo poder do nome de Jesus. Maynard, cirurgia de hérnia de coluna também, curado e andando e aprontando. O homem não para, fica pegando peso aí, correndo para lá e para cá. Há poder no nome de Jesus. Deus é poderoso para restituir. Tantos outros exemplos. Eu tinha feito uma lista imensa. Aliás, foi numa live durante essa semana. Acho que foi na quarta-feira a sua live, não sei, na sexta-feira, não, foi antes, que começou todo mundo a contar. E eu fui curado, e aconteceu isso. Há poder no nome de Jesus. Lucy teve um câncer do colo do útero, NIC3. Foi curada pela fé. Está curada, está viva pelo poder do nome de Jesus. Ficou cega. Quantos dias você ficou cega? 3 meses, não, dos dias. 3 meses cega. Glaucoma agudo, curada pelo poder do nome de Jesus. O Gustavo, eu ia começar pelo Gustavo, eu ia começar pela minha casa, né? Eu ia começar pela minha casa. Gustavo, tá onde? Tá lá em cima com os adolescentes. Gustavo teve uma doença chamada coarctação da aorta, gravíssimo, um estrangulamento da artéria aorta, que pela medicina entra em insuficiência cardíaca e respiratória e morre com menos de 1 ano de vida. Viveu até os 13 anos sem sintomas. Quando tem esse estrangulamento, o sangue não vai para as pernas,
As crianças que têm essa coartação dessa forma, fica com as perninhas só pele e osso, não desenvolve nem musculatura. E sempre o Gustavo foi o mais coxudo lá de casa, o mais fofinho, o mais musculoso aquele lá. Agora o Davi venceu, né? Mas aí 13 anos ele teve, começou a ter dores de cabeça. Aliás, sempre teve não, né? Com um determinado tempo ele começou a ter dor de cabeça. Até que um dia na enfermaria a gente fala assim: Gustavo vai para a enfermaria, né? Queria fugir da aula, sempre, né? Todo dia. A enfermeira já até conhecia, né? O Gustavo está aqui, deu um chazinho para ele e tal, né? Até que um dia ela mediu pressão alta. Fomos na cardiologista amiga nossa. E aí ela falou assim: não tem nada, nossa, tá super normal, vou fazer um exame só para né? Desencargo de consciência ali também, né? Ela fez o exame com a ocultação extremamente grave, que não era para ter vivido antes de um ano. Operou no Pequeno Príncipe. O médico falou assim: olha, foi criada uma circulação colateral. Ele viveu porque criou uma circulação colateral. Substituiu o fluxo da aorta. Eu vou tentar não lesar nenhuma das artérias. Depois, no final da cirurgia, ele chamou eu e a Kelsey lá na sala dele, que os assistentes tinham tirado fotos. Ele abriu o e-mail dele lá que tinha as fotos e disse assim: a cirurgia foi perfeita, não teve uma lesão de nenhuma artéria. E o pós-operatório, ele ficou na UTI, e eu lembro até hoje daqueles aparelhos buzinando a noite inteira, com o Gustavo com 25/17 de pressão, prontinho para fazer um AVC. E vinha o pessoal da enfermagem e falou assim: olha, nós não podemos fazer mais nada, ele está com todas as doses dos remédios no máximo, temos que esperar. E eu sentado do lado dele, na madrugada, chorando por ele, porque Deus queria calar, não, o diabo queria calar a voz de um adorador e um profeta. Quero dizer que todos nós somos atacados. O homem justo e íntegro pode ser atacado, aquele que dá brecha, muito mais. E por isso que Pedro falou sobre isso. Se sofrer como pecador, como roubador, como maldizente, Deus é justo. Deus é justo. Mas pode não haver brechas de pecado. Por isso que eu falei: se houver brecha, vamos cancelar as brechas pelo sangue de Jesus Cristo. É tempo de uma igreja se levantar. É tempo da glória de Deus ser manifesta. E por isso nós cremos que vamos ver a glória de Deus, como Deus tem se movido no meio de nós. Deus vai curar o neto de maneira completa. O tumor já foi tirado 100%. Não ficou célula maligna mais naquele cérebro. Pode haver um lapso de memória, como ele estava com dificuldade para ler, por exemplo. Mas Deus deu uma visão, e eu creio nessa visão. A Lucy veio me trazer semana passada. Semana passada, Lucy, foi, né? Na terça-feira. E eu creio nessa palavra profética. Ela viu Deus soprando pó dentro do cérebro do neto. Como assim? Deus criou o homem do pó da terra e vai criar aquele pedaço do cérebro que tinha tumor. Vai haver integridade. Deus é poderoso. Deus vai fazer a restituição. Nós somos provas vivas que Deus existe, e Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Há milagres poderosos de Deus. Eu estava lembrando de outros exemplos também. Lembrei da Cláudia, do Anderson. Quantas vezes nós oramos e choramos com eles, por causa também de uma endometriose e da esterilidade que a Cláudia tinha. E hoje tem a Liz nos seus braços, a menina mais fofa. Não, mais fofa não, né? É difícil dizer, né? A competição é muito grande na fofura dessas crianças aqui. O Pedrão, eu ia falar do Pedrão também. Estou lembrando daquelas pessoas aqui. Pedrão com câncer de tireoide, curado em nome de Jesus. O André foi curado. O André teve um problema cardíaco lá no alto da montanha. Foi lá esquiar no alto da montanha, teve uma taquicardia
foi parar num hospital. Justamente naquele dia tinha um cardiologista de plantão e socorreu ele. Foi operado, está vivo, com o coração perfeito. Natanael teve uma serra elétrica que triturou os seus dedos. No hospital de Helena Caron falaram assim: assina aqui para amputar os seus dedos. Ele falou assim: não vou amputar, eu sou um levita na casa de Deus. Está com os seus dedos e está tocando, trabalhando e tocando para a glória de Deus. Seu Getúlio, que não está aqui hoje, né? Seu Getúlio, eu ia falar com ele, eu sabia que ele ia levantar e começar a pular de alegria lá. O câncer de próstata aqui foi curado, foi tirado em cirurgia. Deus é poderoso para curar sem cirurgia ou para curar com cirurgia. Meu filho André, mais velho, com diabetes desde os 17 anos, enxaqueca, depressão. Ele está tirando as doses da insulina, porque os exames de glicose dele estão sendo normalizados. E ele falou assim: pai, eu quero tirar esse remédio antidepressivo também, porque eu estou sentindo muito bem. Mas ainda tem uma luta muito grande com relação à enxaqueca, que limita. Mas, com meu primogênito, aliás o nome dele é André, né André? Porque Deus deu palavra para mim, profética. André quer dizer forte, destemido, valente, homem de guerra. E Deus vai cumprir na vida do meu filho tudo o que ele prometeu. O Gustavo, na cirurgia do Gustavo, nós operamos ele em julho, para estar nas férias escolares. Foi 6 meses de pré-operatório e 6 meses de pós-operatório que nós ficamos paralisados em torno da situação do Gustavo. Eu falei da pressão dele na UTI. Foram 6 meses pós-operatório que nós lutamos com a pressão dele. Muitas coisas o diabo quer nos paralisar, quer nos fazer retroceder. Quer dizer, como a mulher de Jó: amaldiçoa esse Deus aí, morre. Nós não morreremos, viveremos e cantaremos os poderosos feitos do Senhor. Ele é fiel para cumprir, o nome de Jesus é poderoso. E Ele está fazendo no meio de nós. Temos entre nós muitas testemunhas da poderosa mão de Deus. É o Deus que restitui, é o Deus que restaura as coisas que foram roubadas. Nós cremos e veremos a glória de Deus. Nós vamos ficar em pé. E aliás, eu quero terminar esse momento com o texto que Deus me deu para pregar hoje pela manhã. Agora que vai começar, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Estamos em pé. Estamos em pé. O Coliseu, os leões, estamos em pé. Atribulados em tudo, mas não angustiados. Estamos animados, porque o Senhor é a nossa força, Ele é nosso galardão. Ele é o Deus que sara, é o Deus que restaura, que faz novas todas as coisas. Deus é poderoso, nós vamos ver os poderosos feitos do Senhor. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a morte do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Trazemos a morte de Jesus Cristo em nós, porque quando a morte de Jesus Cristo é efetiva em nós, o seu sangue tira as nossas dores, as nossas enfermidades, e vamos manifestar a vida de Cristo em nós, uma vida em abundância. E assim nós que vivemos, estamos sendo entregues à morte, sempre, por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então quando você estava na luta, no sofrimento, estava lá com aquela guerra espiritual, Deus estava dando autoridade espiritual para que você trouxesse de maneira profética a bênção e a vida sobre a vida de toda a igreja. Aquilo que você está sofrendo, aquilo que você já sofreu, é autoridade para dizer a cura de um câncer, a cura de uma esterilidade, a cura de uma hérnia, a cura de uma catarata. Deus é poderoso, quer seja por meios humanos naturais, quer seja no sobrenatural. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, versículo 13: então, e temos portanto o mesmo espírito de fé, que a Kel estava falando aqui. Temos o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos e por isso também nós falamos. Nós vamos declarar: há poder no nome de Jesus Cristo para curar. Deus é o Deus restaurador daquilo que o diabo tem levado. Há uma restituição de Deus, e Deus vai dar, como fez com Jó, em dobro de tudo quanto antes possuíamos. Há uma restauração, há uma restituição, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por muitos, por meio de muitos, faça abundar ações de graças para a glória de Deus. Quer dizer aqui no versículo 15, quando você declara o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, muitas outras pessoas vão ser alcançadas, curadas, e muitos vão dar graças a Deus, sabendo que existe um Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos adorando um Deus falso, mas um Deus poderoso que está no meio de nós para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso não desfalecemos. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu leio esse versículo aqui e eu fico pensando, Deus é muito senso de humor, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, né? Deus é muito bem-humorado, né? A gente fica anos e anos. O André está 11 anos em casa, mas o cativeiro dele vai acabar, e haverá restituição, e o que ele não fez nos 11 anos, ele vai fazer nos próximos anos. Poderoso, este homem é poderoso. Ele sentava com os amigos à mesa e ensinava Apocalipse para eles. Ele curava a alma dos colegas de classe que viam depressivos. E ele vai sair da depressão, vai sair da diabetes, vai sair da enxaqueca, vai ser o homem de Deus. A nossa leve e momentânea tribulação tem 11 anos, mas é leve e momentânea, mas vai produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Deus está fazendo é trazendo tempos de restauração de todas as coisas. Sofremos, mas vamos ver a glória de Deus manifesta. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. E nós vamos ver a glória de Deus no meio de nós. Vamos ficar em pé? Leve e momentânea tribulação vai produzir eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Deus está derramando sobre nós a sua glória. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a começar a orar. Feche os seus olhos, levanta suas mãos e comece a dizer: eu quero a tua glória. Deus, eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador. Deus, eu quero a restituição daquilo que foi roubado. Deus, eu quero a cura do meu corpo. Deus, eu quero a restauração da minha família. Deus, eu quero a restauração das finanças. Deus, eu estou clamando pelas suas promessas, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como o Senhor estabeleceu no céu. Deus, restitui. O Senhor fez isso com Jó, que era homem íntegro. Deus, o Senhor abençoou o ladrão, prometendo a vida eterna. Nós queremos, Senhor Deus, também com o nosso arrependimento, com a nossa busca, com a nossa contrição, clamar o nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo, e nós recebemos poder e autoridade nesta manhã para crer e falar, começar a dar decretos, começar a ordenar que as trevas retrocedam, que a enfermidade saia, que a restituição venha, que o poder venha sobre nós. Nós oramos e clamamos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, em teu nome os cegos vão ver. Deus, em teu nome os coxos vão andar, os mortos vão ressuscitar. Há poder no nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui clamando, Senhor Deus, venha sobre nós o derramamento da tua glória, venha sobre nós o teu poder. Deus, nós carecemos do Senhor, invocamos o nome de Jesus Cristo e nós cremos que as nossas famílias serão salvas, haverá restituição. O Senhor já tem feito coisas grandes e firmes, mas nós queremos toda a manifestação da tua glória. Queremos sim, como o Jonas tinha falado aqui, fazer coisas maiores ainda pelo nome de Jesus Cristo. Então, Deus, cada testemunho que foi declarado aqui, cada testemunho de vida, de poder, de cura, de restauração, possa dar muitas ações de graças a Deus, muitas pessoas mais sendo alcançadas pela salvação, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós clamamos que venha sobre nós a tua graça. Estamos aqui, Senhor Deus, humildemente nos prostrando aos teus pés, para que realmente a tua glória seja revelada, não para a glória de ninguém humano, mas para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Reveste-nos com a tua fortaleza, reveste-nos com o teu Espírito Santo. Deus, que a fé na tua palavra possa brotar em cada coração, e nós possamos crer e falar. Este é o tempo de decretos proféticos que virão através de nós, trazendo restauração e vida. Por isso nós oramos e abençoamos cada vida que está aqui, aqueles que vão estar assistindo depois. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, cada família aqui representada, todo o teu povo, a tua igreja. Oh Deus, nós queremos decretar que venha o teu reino segundo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça novas todas as coisas nas nossas vidas, e desde já adoramos ao único e verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, para testificar tudo que o pastor está trazendo, há algum tempo atrás Deus me mostrou e queimando no meu coração, Deus está chamando filhos, e os nossos filhos vão retornar. E nós vamos declarar: Deus está chamando filhos para viver o propósito qual Deus os criou. E Deus está chamando os nossos filhos, mas Ele também está nos chamando. Você é um filho que foi criado com um propósito, e você precisa ser o primeiro a se posicionar para viver o propósito que Deus colocou na sua vida. Apenas se posicione, faça. Se o seu propósito é ser uma mulher de oração, se o seu chamado é ser uma mulher de oração, comece na sua casa, expanda. Deus quer expandir o reino, e para a expansão do reino, os filhos precisam se posicionar e viver aquilo que eles foram chamados. A nossa igreja tem muitas áreas que precisam desses filhos posicionados, vivendo o seu chamado. O Senhor está fazendo. Eu esperei 19 anos. 19 anos eu esperei. E hoje eu vivo a promessa do Senhor na vida da Biane, que faz 30 anos hoje. E o que Ele está fazendo na minha vida e na minha casa, Ele tem para todos. E é hora dos nossos filhos voltarem
Nós estamos fazendo lives no sábado. Nós vamos ter esse último sábado com uma palavra que o Senhor tem, o filho pródigo. Ele está voltando. E nós temos que preparar essa mesa para receber esse filho. E nós vamos preparar a mesa para o André. E vamos receber como igreja o André. E declaramos ele aqui, nesse púlpito, ministrando, declaramos ele no Nova Geração, ministrando sobre a vida daqueles que vão ser alcançados, porque o Gustavo vai buscar e o André vai ministrar, e nós vamos viver juntos isso, para a honra e glória do Senhor, e nós vamos declarar, e filhos virão para a honra e glória do Senhor. Seu nome, os roxos andam em seu nome, os cegos veem. Seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Declare isso, igreja. Há poder em seu nome, Jesus, Pra curar, libertar. há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. E em seu nome, os mortos vivem. Aleluia, queridos. Aleluias. Queridos, deixa eu falar algo rapidinho aqui. Sábado teremos o Nova Geração. Amém? Davi, Júlia, estaremos todo mundo juntos. Amém? Queria que você incentivasse o seu filho a vir. Queria que você, se você quiser estar junto com ele aqui, pode estar. Se você quiser vir aqui também fazer parte, orar, esteja junto com a gente, amém? Eu creio que Deus quer trazer algo novo no meio dos adolescentes, amém? Então que você incentive, se tiver alguém para convidar, convide. Se você tiver alguma dificuldade de locomoção, fale com a gente vai estar providenciando de alguma forma, amém? Eu creio que é somente o início de algo que Deus quer fazer, de algo que Deus quer mover através de nós, amém? Nós somos somente instrumentos daquilo que Deus quer fazer, e eu creio que Ele está no controle disso, amém? Está todo mundo convidado então, no sábado, a partir das 17 horas, amém? Queridos, creiam e declarem os poderosos feitos do Senhor. Em fé, em ousadia, nós vamos profetizar. É um tempo de uma igreja se levantar com autoridade
em nome de Jesus Cristo, e vamos ver sinais e prodígios seguindo as nossas vidas todos os dias, para a glória do nome de Jesus. Amém? Dá um abraço na pessoa do seu lado. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe, ótimo domingo, ótima semana, de bênção de Deus em nome de Jesus.